pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à Matemática Te Arrepende. É o seguinte, pessoal, vamos ver aqui um problema de equações de variáveis separáveis. Essa EDO aqui que a gente vai resolver, pessoal, ela é bem simples porque à medida que nós observarmos essa diferencial como sendo dy dx, eu vou então separar as variáveis, beleza? Para poder eu encontrar essa solução de forma explícita. E ele dá aqui uma solução interessante, uma solução inicial, que para y0 nós vamos considerar igual a menos 2. Isso aqui é justamente para nós acharmos as constantes arbitrárias do nosso problema, beleza? Além disso, ele quer que desenhe o gráfico da solução. Depois nós vamos determinar pelo menos aproximadamente o intervalo no qual essa solução ela vai estar definida. Então vamos lá. Como eu falei para vocês, é uma equação de variáveis separáveis. Então, separando as variáveis, né, conforme o exemplo que a gente acabou de ver, nós temos então que y dy vai ficar no primeiro membro e no segundo membro vai ficar 2 vezes x dx sobre 1 mais x ao quadrado. Lembrando que esse 2 aqui eu poderia deixá-lo no primeiro membro, sem problema nenhum. Então, o que nós vamos fazer, pessoal? Após nós separarmos as variáveis, nós vamos integrar ambos os membros dessa igualdade. Então, integrando, eu vou ter a integral de y dy e 1 sobre 2 y ao quadrado mais c1. Por quê? Porque a integral de y dy, todo mundo sabe que é y2 sobre 2, mais uma constante arbitrária, porque eu estou numa integral indefinida. O segundo membro da nossa equação, quando nós integrarmos aqui, observe que essa integral é integral por substituição. Então, fazendo esse procedimento, nós vamos encontrar o logaritmo natural de 1 mais x ao quadrado. Basta você chamar este 1 mais x ao quadrado de um certo alfa, beta, teta, gama, φ, o que você quiser. Mais C2, porque, pelo mesmo motivo, eu estou numa integral indefinida. Essas constantes arbitrárias, pessoal, elas serão determinadas a partir da minha solução inicial. Então, esse y de 0 aqui igual a menos 2, eu vou substituir na minha equação. Ou seja, quando o x é 0, o y é 2 negativo. Beleza, pessoal? Então, olha lá. Fazendo as devidas contas, eu vou encontrar exatamente o resultado para essa solução arbitrária, que é a minha solução explícita. Ok? Então, aqui eu vou naturalmente isolar o y para ficar mais simples de eu encontrar esse valor de y aplicado no zero, que vai dar 2. Beleza? Agora, vejam bem, pessoal. No primeiro item, ele só queria a solução geral. O que representa essa solução aqui? Uma solução que é considerada uma curva integral, porque é a solução de uma equação diferencial ordinária. Então, na letra B, nós temos aqui o gráfico da solução, que a gente vai observar a partir da curva, né, arbitrária que nós identificamos, que seria quem? Y igual a menos raiz quadrada de 2 vezes o logaritmo natural de 1 mais x ao quadrado mais 4. O que significa eu determinar o gráfico dessa função? Significa eu obter o traço da minha função a partir de valores que eu identifico para a minha constante arbitrária. Lembrando o seguinte, pessoal, que esta constante arbitrária eu identifiquei a partir da minha solução inicial, beleza? Então vamos lá. Olha só, aqui nós temos um gráfico que é exatamente a solução da nossa equação. Veja o aspecto gráfico que ela tem, nessa curva. Os campos de direções acompanham a direção da curva, por isso que são chamados campos de direções, beleza? Então, nessa perspectiva, eu consigo identificar a letra C, é justamente o domínio da função a partir de valores que eu considero válidos, ou seja, definidos para a minha função. Lembrando que, para esta primeira parte aqui, o domínio tem que ser respeitado pelo tipo da função. No caso aqui é uma função logarítmica, né? Então, observe aí, ó, que nós temos uma função logarítmica no meio do caminho. Cuidado que logaritmo, não existe logaritmo de número negativo. Porém, 1 é positivo, x ao quadrado é positivo, então isso aqui não corre o risco de nunca ser o quê? Negativo. Beleza? Então, é isso daqui, ó, que nós vamos considerar. Neste caso, o domínio deve estar numa condição de função logaritmo. A segunda, nós temos aqui a segunda parte do nosso problema que está dentro de uma raiz, ou seja, esta parte aqui vai seguir o critério de uma raiz quadrada.
Observe aqui, ó. Beleza? O que acontece com uma raiz quadrada, pessoal? O meu radicando nunca deve ser negativo, ou seja, eu tenho que ter esse valor estritamente positivo. Então, com essas duas condições, elas vão ser satisfeitas para qualquer valor real qualquer, em que eu considero nessas condições do domínio da minha função. Beleza, pessoal? Então, um abraço para vocês, tudo de bom. Nossa próxima videoaula.